Olá, graça e paz. Mais uma vez aqui para o quinto vídeo da série sobre temas importantes. Hoje falando sobre a pergunta, tentando responder a pergunta: merece confiança a Bíblia? Merece de fato confiança o texto sagrado? É a Bíblia um livro seguro, já que foi escrito por homens? Será que a Bíblia não foi alterada? Seja lá qual for a sua opinião sobre a Bíblia, ela só pode ter três fontes. A primeira você a leu, ouviu alguém ler, examinou, ouviu alguém explicar e acreditou, ou não. A segunda é que você abraçou a opinião, o pressuposto de alguém da sua confiança, que você admira, ou de algum livro que você leu. E assim sendo, sua decisão foi de não acreditar ou acreditar na pessoa que goza da sua confiança. A terceira opinião é que você tem um pressuposto filosófico, religioso, ou um preconceito contra a Bíblia, devido a alguma experiência que você não gostou, ou mesmo sem a ter lido, está disposto a sustentar o pressuposto de não confiar na Bíblia e ponto final. A verdade é que qualquer pessoa que leva em consideração a pessoa de Deus, a vida após a morte, as coisas do além, não pode passar desapercebida da Bíblia. Assim sendo, há tantos crédulos como incrédulos, diferindo opiniões sobre a Bíblia. Porém, estas opiniões serão vazias se não tiverem argumentos. E serão ofensivas se os argumentos não forem inteligentes e verdadeiros. Bom, eu sou daqueles que crê na Bíblia, confia na Bíblia, mas pelos seguintes pressupostos ou argumentos. Primeiro, se você comparar os textos bíblicos com outros textos clássicos, como os que têm sido escritos, os textos sobre Sócrates, de Platão, Aristóteles, mesmo Sócrates não escreveu nada, mas Platão escreveu sobre ele. Pois muito bem, se você for pensar em confiabilidade de textos, você comparar esses textos clássicos, esses escritos desses filósofos, com a Bíblia Sagrada, você vai ter uma diferença gritante, vamos dizer até humilhante. Porque o que nós temos de Aristóteles, Platão, o que nós temos são apenas 7 manuscritos. E essas cópias, as cópias mais antigas, datam de 1000 anos depois de Platão. Observe isso, 1000 anos depois de Platão. O que nós temos de Aristóteles são 49 manuscritos, que datam de 1400 anos depois de Aristóteles. No entanto, nós temos hoje só nas línguas originais, somente nas línguas originais, mais de 5.500 cópias da Bíblia. Se somarmos com os manuscritos em outras línguas, este número sobe para mais de 24.000 cópias ou manuscritos. Ou seja, a Bíblia é o livro mais documentado que existe na face da Terra, mais seguro em termos de literatura. E enquanto que as cópias de Platão e Aristóteles têm um intervalo de tempo de mais de 1000 anos depois deles, os manuscritos da Bíblia têm um intervalo. Nós temos manuscritos da Bíblia com um intervalo de apenas 25 anos depois da morte de Cristo. Se o texto bíblico historicamente não merece confiança, muito menos o escrito de Platão e Aristóteles. Segundo argumento, porque eu creio na Bíblia, por causa da autoridade envolvida nela e sobre ela. A Bíblia apresenta à humanidade o maior homem que ela já viu e ouviu, Jesus Cristo. Isto ela o faz de Gênesis ao Apocalipse, e o próprio Jesus afirmou que as Escrituras testificam dele. Assim sendo, todos os livros da Bíblia falam de Jesus. Em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o Cordeiro Pascual. Em Levítico, é o sacrifício expiatório. Em Número, ele é a rocha ferida. Em Deuteronômio, é o profeta maior que Moisés. Em Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor. Em Juízo, é o legislador. Em Ruth, é remidor divino. 1 e 2 Samuel, rei esperado e confirmado. 1 e 2 Crônicas, é o descendente de Davi. Em Esdras, é o ensinador divino. Em Neemias, é o edificador. Em Esté, é a providência de Deus. Em Jó, é o redentor que vive. Em Salmos, ele é o rei da glória. Em Eclesiastes e em Provérbios, é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, é o pregador por excelência. Em Cânticos, analogicamente, é o amado.
Em Isaías é o servo do Senhor, em Jeremias é o Senhor dos exércitos, Ezequiel, ele é o Senhor, em Daniel é o quarto homem da fornalha, nos profetas menores ele é o esposo, o Deus de fogo, o Salvador e Senhor, o puro de olhos, o renovo. Nos evangelhos, em Mateus ele é o rei, em Marcos é o servo poderoso, em Lucas é o filho do homem, em João é o filho de Deus, em Atos é o Cristo ressurreto, em Romanos é o justificador, em 1 e 2 Coríntios o Cristo crucificado, em Gálatas justiça nossa, Efésios cabeça da igreja, Filipenses ele é o viver, Colossenses é o homem perfeito, 1 e 2 Tessalonicenses é o Senhor que virá buscar a igreja, em Filemão é o doador do bem, em Hebreus é o sumo sacerdote eterno, em 1 e 2 Pedro é o sumo pastor, nas cartas de João é nosso Senhor, nosso pastor, nosso advogado, em Judas é o nosso único dominador e Senhor, em Apocalipse ele é o alfa e o ômega. Jesus é o tema central de toda a Bíblia. Negar a Bíblia é ser indiferente com Jesus. O que marcou o mundo, a história, como ninguém. Pode não crer, você pode não crer em Jesus, se importar com Jesus, mas tem que dizer sobre alguma coisa. Se você quiser dizer alguma coisa sobre a história, tem que dizer antes ou depois de Jesus. Você tirar a Bíblia da história, tirar Jesus. Imagine o mundo hoje sem a Bíblia. Nós não sabíamos nada de Jesus Cristo, nada do que ele fez, nada do que ele ensinou, o homem mais importante do mundo. Logo, sem a Bíblia, significa um mundo sem Jesus. De todos os livros religiosos, só a Bíblia Sagrada dá informação precisa sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele nos informa sobre todos os homens, o maior de todos os homens que já existiu na face da terra. Um outro argumento sobre o que eu creio na Bíblia, por causa da reivindicação que a Bíblia faz dela mesma e a coerência com que ela postula. Se você ler em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a Bíblia diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para inspirar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído por toda boa obra. Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou João, seu servo. Segundo Samuel 23, 1 e 2, tem as seguintes palavras: e estas são as outras palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido de Deus, de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. O profeta Isaías disse assim: assim diz o Senhor dos exércitos. Ou seja, a Bíblia reivindica ser a palavra de Deus. É verdade ou mentira? Você acredita ou não, mas como saber? Seria irracional Deus querer se revelar? Não. Sua revelação é a necessidade a nós ignorantes, impotentes diante dele. Ensina alguma coisa ruim a Bíblia, por acaso? Você já leu os preceitos morais da Bíblia? Há quem discorde delas? Toda a mensagem da Bíblia está em volta à pessoa de Deus. Deus é Senhor do universo, Ele deu a terra aos homens, Deus é bom, mas também é justo, Deus que começou a história e vai dar o término, Deus por amor enviou seu Filho para salvar o pecador, e todo pecador que confiar nele será salvo. Há alguma coisa ruim nisso? A Bíblia expressa o maior ato de amor jamais praticado, ou seja, o justo Filho de Deus, porque amor de tal maneira veio ao mundo morrer pelos pecadores, já que eles não têm como pagar, ele pagou a justiça de Deus, e agora pode perdoá-los. Tem alguma coisa errada nisso? Tem alguma coisa ensinada na Bíblia que seja incoerente com a perfeição e a bondade de Deus? Porque ela não seria a palavra de Deus. Os escritores da Bíblia, que são em número de 40, quando tratavam das coisas sobrenaturais, leis e mandamentos, diziam seres vindas de Deus. Só há duas possibilidades: eles estavam falando a verdade ou mentindo. Mas por que mentiriam? Os escritores dos evangelhos se escreveram o que Jesus disse, o que Jesus fez, o que Jesus ensinou. Por que não confiar neles? Eles morreram por causa desses escritos. Por causa dessas verdades, alguém morreria por uma mentira? Pois muito bem. A quarta causa, porque eu creio que a Bíblia é a revelação de Deus, é por causa das suas informações precisas sobre coisas que somente centenas de anos a ciência descobriria. Por exemplo, em Isaías 40, 22, está nos informando a forma da terra. Diz assim o texto: ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Nos tempos do profeta Isaías, a opinião geral era que a terra era plana. Somente depois de 200 anos, de Isaías, é que os homens começaram a pensar, alguns gregos, ter a ideia de que a terra era provavelmente esférica.
E cerca de 300 anos depois, um agrônomo grego calculou o raio aproximado da Terra. Contudo, somente no século XX é que o homem chegou ao espaço sideral e à Lua, obtendo assim a visão clara do círculo do horizonte da Terra. Você sabia que o Deus dos israelitas ordenou que cada soldado que fosse à guerra teria que levar uma pá para enterrar os excrementos? E por quê? Somente Pasteur, agora no século XIX, descobriu, por causa dos micróbios. Os outros exércitos não tinham essa informação e muitos dos seus soldados morriam de infecção. Você sabia que a Bíblia fala de uma nação que queria voltar a viver depois de deixar de existir? Israel, depois de 19 séculos, voltou a ser nação. Coisa que até muitos estudiosos da Bíblia, na Idade Média, não acreditavam. Você sabia que a Bíblia já dizia que o homem iria matar a própria terra se Deus não interferir? Hoje a ciência comprova que se continuarmos como estamos, agredindo a natureza, talvez a terra não chegue a mais de 100 anos. Agora, como é que homens que não eram cientistas escreveram estas coisas? Só há uma resposta. Se uma mente de no mínimo 1500 anos estivesse por trás desses escritores. Esta mente não tem 1500 anos, ela é eterna. É a mente de Deus. Porque a Bíblia é o único livro também que tem lógica. Isso é um outro argumento. Que tem uma história lógica, racional, sobre a vida no porvir. A Bíblia é o único livro que gera confiança nos seus credos sobre a vida após a morte. Ela ensina um lugar de descanso e de espera para os que depositaram sua confiança no Salvador Jesus Cristo após a morte. E ela ensina um lugar penoso, sofrido, para todos quantos cometeram pecados e não confiaram no Salvador, o Filho de Deus, que graciosamente desceu dos céus por amor, sofreu por nossos pecados por amor, morreu por amor e ressuscitou por amor e declarou que todos que nele confiassem teriam a vida eterna. Há alguma coisa errada nisto? Nesta informação? Qual o problema de alguém pagar o débito, a ofensa de um amigo para poder salvá-lo da penalidade, da condenação de seu erro? Mas o que dizer daqueles que ignoram, rejeitam o benefício amoroso de um amigo? Irão arcar com as consequências. Acredito que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela é viva. Ela é o único livro vivo. Ela tem vontade própria. Ela pode ser a revelação de Deus. E por ser a revelação de Deus, e por isso mesmo, ela muda as vidas de quem nela confia. Ela mudou a minha, de milhões de pessoas. Ela tem mudado vidas de ladrões, assassinos, mentirosos, corruptos, prostitutas, adúlteros. Têm sido salvos de seus pecados e se tornado homens de bem. Você pode não gostar da Bíblia, nem dos pregadores da Bíblia, nem mesmo dos seguidores da Bíblia. Mas me responda. Que ameaça eles representam para a sua vida? O que você acha de um país onde seus patriotas seguissem a Bíblia completamente? E se seguissem, iriam amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Olha as igrejas que têm a Bíblia como regra de fé e prática. Se depender deste povo genuinamente cristão, você pode dormir com as portas abertas. Se depender deles, você nunca será assaltado. Se dependesse dos verdadeiros cristãos, não existiam penitenciárias, casas de recuperação de drogados, porque a Bíblia nos ensina a amar o próximo, amar a Deus, ajudar os outros e a viver em paz e em segurança. Mas e os outros livros sagrados? Não ensinam isto? Não. Infelizmente, há muita gente boa morrendo por causa de seu vício e não se esforça para deixar porque crê no livro que ele ensina que vai reencarnar numa vida melhor. Porque há todos os anos milhões de religiosos que vão para o carnaval, se prostituem, se embebedam, brigam e até morrem, confiando na religião que diz que na quarta-feira haverá cinzas na sua cara e a absolvição de um homem resolverá o problema dos seus pecados, preparando-o para o próximo carnaval. Isso é incoerente, isso é maldoso, isso é funesto. Você pode não crer na Bíblia, é um direito seu. Mas se o maior homem que já nasceu desta terra estiver certo, você não crê na Bíblia, está cometendo um erro fatal. Veja o que ele disse. Mateus 22 e 29, Jesus Cristo disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. João 5,39 ele diz: examinais as Escrituras, cuidais, pois ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mateus 16, 26, Jesus diz: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem recompensa da sua alma? Pense bem, leia a Bíblia. Pense bem, procure uma igreja que seja genuinamente bíblica. Aprenda sobre a Bíblia. Ela é a palavra eterna de Deus. Alguns dizem que não confiam na Bíblia, porque foi escrita por homens. E daí? A história do Brasil foi escrita por homens, as regras de segurança pessoal foram escritas por homens, os remédios que foram doenças foram escritos por homens. Agora,
Os homens que escreveram a Bíblia diziam que escreviam o que Deus lhe revelava. Vá pesquisar a vida destes homens que escreveram a Bíblia. Mais que isso, ou era verdade ou era mentira o que eles escreveram. O que Deus revelou. Agora, basta você provar que eles mentiram, que Deus não revelou. Basta você provar isso, que eu mesmo deixo de seguir a Bíblia, que eu deixo de confiar na Bíblia. Qual o problema de um Deus que quer usar homens para revelar a sua vontade? O juiz e o delegado manda o escrivão escrever, mas a sua assinatura do juiz e do delegado autentica como palavras suas. Homens escreveram a Bíblia, mas a coerência dos escritos, o cumprimento das profecias e a mudança e a esperança que ela provoca nos que nela confia, autentica a Bíblia como sendo a palavra de Deus. Deus te abençoe.